Hare Krishna. Então, estamos aqui nesse festival de domingo, que é tradicional na instituição que Prabhupada criou para trazer a mensagem de Krishna, para espalhar essa mensagem pelo mundo todo. E nesse festival também é tradicional no mundo todo, onde há o festival, há um momento de introspecção intelectual como agora. Uma exposição da teoria, da filosofia, da teologia Hare Krishna, que está apresentada especificamente no Bhagavad Gita. Este livro, o Bhagavad Gita, como Prabhupada trouxe, ele trouxe o livro do seu original sânscrito. Então, para cada verso, são 700 versos, para cada verso ele apresenta o verso escrito no idioma original sânscrito, com o alfabeto sânscrito que é chamado de Devanagari, que tem formas diferentes do que o nosso alfabeto. Então, mas ele coloca ali para que alguma pessoa erudita em sânscrito possa comprovar o que está escrito ali e a tradução. Aí ele dá a tradução palavra por palavra de cada palavra do sânscrito. E ele dá também a transliteração dos caracteres Devanagaris, os caracteres sânscrito, para os caracteres latinos. E a gente então tem a palavra escrita em Devanagari, mas também escrita nos caracteres latinos. E assim ele dá a tradução palavra por palavra de cada verso. Então, ele dá a tradução daquilo que está escrito ali no verso, e então ele apresenta um significado hermenêutico para que o leitor possa ter exatamente o significado da mensagem que está sendo dada ali, diretamente por Krishna, coisa de 5.000 anos atrás. Então, para nós que estamos chegando agora, já na idade adulta, e nos aproximando dessa filosofia, nós temos, quando pegamos um livro desse, nós temos um trabalho super meticuloso anterior a nós, para que esse livro, para que o conteúdo desse livro chegue até a gente. E no caso de nós, brasileiros, do idioma português, ainda tem uma tradução para a língua portuguesa. E isso é maravilhoso, porque Prabhupada traduziu diretamente do sânscrito para o inglês, mas depois foi traduzido do inglês para o português. Então há um trabalho dedicado a nós, há um trabalho pensando em nós, muito embora Prabhupada ainda não nos conhecesse, ele tinha uma visão futurística de que muitas pessoas vão se aproximar, nem todas saberão sânscrito, mas todas estarão aptas a compreender uma explicação no idioma dela, no idioma local onde ela esteja. E assim ele fez e pediu que do inglês fosse traduzido para todos os outros idiomas que pudessem ser traduzidos. E está traduzido para quase todos os idiomas, inclusive russo, que tem outro alfabeto, outros caracteres e tudo, também foi traduzido aí. E assim, então, Prabhupada, por sua própria bondade e por sua fidelidade a uma corrente de mestres anteriores a ele, ele fez esse trabalho pensando que um dia pessoas em Fortaleza, em Aquirás, né, poderiam questionar quem seriam elas, de fato, além do corpo, além da cultura cearense, além da cultura brasileira, da cultura latino-americana, da cultura terráquea. Quem seriam eles? Essas pessoas somos nós. Prabhupada viu o futuro, ele imaginou que no futuro nós nos reuniríamos com o propósito de conhecer um pouco dessa filosofia, para dela tirar algo que possa dar
a nós mesmos a experiência espiritual mais elevada. Essa experiência espiritual mais elevada é chamada de amor a Deus. Só que a gente tem uma ideia de amor, porque a gente tem experiência de amar. A gente tem experiência de amar os pais, amar os filhos. A gente tem experiência de amar os irmãos, as pessoas na família, as pessoas que nos servem na família. A gente tem essa experiência de amar os amigos. Quando ficamos adolescentes, então, nada melhor que os amigos. Superam as opiniões dos amigos, superam as opiniões até de nossos pais. E depois ficamos adultos e aquele desejo de felicidade, de satisfação, de conquista, de grandes vitórias, se transforma um pouco, se transforma num questionamento: e por que, apesar de tudo isso, existe tanto sofrimento nesse mundo? Por que não existe a harmonia desejada? Por que não existe igualdade social? Por que não existe igualdade entre todas as personalidades, entre todos os indivíduos? Por que existe tanta exploração dos animais e também dos vegetais? Por que assim, dizimam praticamente florestas e florestas em função de produção de algum tipo de alimento, criar uma monocultura qualquer? Por que fazer? Essas são preocupações de adulto. Essas são preocupações que trazemos e que nem sempre obtemos respostas. E que precisamos buscar pelas respostas. Um livro como o Bhagavad Gita não vai trazer respostas específicas. Então, ao invés de você dizimar as florestas e plantar cana-de-açúcar, aqui não é mais a região de cana-de-açúcar, né? Eu fui subindo de São Paulo para cá, mas já passei. Em vez de vocês plantarem frutas tropicais aqui no Ceará, ou seja lá o que for, mandioca, macaxeira, o que for que vocês plantem, vamos cultivar as árvores nativas da Mata Atlântica, que está tão reduzida nessa área do Brasil. O Bhagavad Gita não traz esse tipo de informação, mas ele vai trazer uma informação a respeito das entidades vivas. Ele vai dizer que todas as entidades vivas são essencialmente iguais. Iguais. Apesar de que os corpos dos quais elas estão habitando sejam muito diferentes. Nós estamos acostumados a ver as diferenças entre os seres humanos, entre os animais, entre as plantas, a vegetação. Estamos acostumados a ver as diferenças. O Bhagavad Gita vai nos mostrar a semelhança entre tudo isso. Porque enquanto nós lutarmos por igualdade e semelhança relacionado com a nossa identidade externa, a identidade do veículo que ocupa a alma, ou melhor, que a alma ocupa, do veículo que a alma ocupa, enquanto a gente gastar tempo buscando essa igualdade, a gente vai se aproximando cada vez mais do momento final da nossa existência. E quando chegar no momento final, é a última oportunidade. Esse momento se chama Prayana Kali. É a última oportunidade que temos de pensar: fiz tudo errado. Na verdade, eu negligenciei a personalidade suprema, a personalidade de Deus. E agora eu estou nesse momento, me faltam poucos ciclos respiratórios agora. E eu estou aqui, pronto para morrer, e ainda estou apegado a este corpo, com saudade de meus amigos, de meus pets. Quem vai molhar minhas plantas? Quem vai regar o jardim da minha casa? Então, e agora outra coisa, quem é que chega no momento final com tamanha lucidez filosófica? É muito difícil. Estamos sendo cheios de dores, não podemos nos mexer na cama direito. Então, não há garantia alguma na vida material.
E eu não estou falando isso como um preceito religioso para poder fazer propaganda do que eu vou ler aqui no livro. Eu não estou fazendo isso dessa maneira. Eu estou apenas querendo estimular a visão crítica, o pensamento crítico de nós a respeito de algo mais além da matéria. Uma visão crítica a respeito de por que a vida espiritual não é um fato apoiado por todos os seres viventes na forma humana de vida. Que os animais negligenciem, podemos compreender, porque embora a alma deles esteja ali presente naquele corpo, o corpo é desabilitado. O corpo não tem a habilidade, pelo menos até hoje, nós não vimos nenhum animal criar um grupo coletivo em busca de vida espiritual e de buscar os livros sagrados que tratam. Não vimos nada disso. Quando nós vemos muitos cachorros reunidos num lugar urbano assim, imaginamos que ali tem alguma fonte de prazer que juntou todo mundo. A gente vê aquela cachorrada, a gente sabe, ali tem alguma fonte de prazer dos sentidos para ele. Então, esse livro vem nos trazer a informação mais essencial e mais fundamental. Mas essa informação nos é dada, mas não é dada de bandeja, que basta ser servido e está tudo milagrosamente resolvido. Não, nós vamos receber uma fórmula de como corrigir os caminhos que temos traçado e que nos levaram até o momento presente. Nós precisamos reorganizar a nossa caminhada e estabelecer o rumo certo para o objetivo certo. Lembram qual é o objetivo? Amor por Deus. Falei no comecinho. O amor por Deus é o objetivo. Em sânscrito há um termo específico para esse tipo de objetivo, que é sadhya. Sadhya é o propósito da vida. E o propósito da vida de um Vaishnava, de um devoto iniciado, de um devoto que está buscando compreensão, o propósito da vida é Krishna Prema Bhakti. Prema significa amor, Bhakti significa devoção. Então é amor devocional por Krishna. Por Krishna, que é o nome que nós damos para a suprema personalidade de Deus. Sabemos que só há um Deus e sabemos que há muitas tradições humanas que em suas buscas se organizam para apresentar Deus na capacidade intelectual, cultural, etc., que eles têm. Mas o conceito de suprema personalidade de Deus supera o conceito de Deus. O conceito de Deus, como verdade absoluta, inclui 3 aspectos. O aspecto Brahman, o aspecto Paramatma e o aspecto Bhagavan. O aspecto Brahman é o aspecto impessoal. O aspecto Paramatma é o aspecto localizado no coração da entidade viva, inclusive da mangueira, da jaqueira, do pé de jambo, do pé de tamarindo, do pé de saputi, coisas que os cearenses todos conhecem. Então, a suprema personalidade de Deus está acompanhando a alma individual em todos os corpos na forma de Paramatma. E Bhagavan é a forma pessoal dele, como indivíduo, como pessoa, que tem gostos pessoais, que tem uma morada, uma casa. Nós mesmos temos casa e decoramos a nossa casa como queremos, pintamos a parede com a cor de tinta que queremos. E ele tem também a morada dele, com a decoração que ele gosta, com os amigos que ele convida para entrar e estar ali com ele. E que querem ir também, naturalmente. Então, esse aspecto Bhagavan é o aspecto que revela este conhecimento. O aspecto Paramatma é o aspecto que nos acompanha, que está somente esperando
que nós nos voltemos para Ele e possamos dizer: meu querido Senhor, na forma de Paramatma, localizado no meu coração, me dá uma colher de chá, porque a coisa está dura, está difícil. Então, quando nós nos voltamos para Paramatma, Ele vai dizer: agora sim, eu estava aqui só esperando você me chamar. Agora que você me chamou, agora eu vou dar algumas facilidades. Então, Paramatma tem essa capacidade, mas ele precisa ser ativado, porque ele está desativado dentro do nosso coração. E Bhagavan está ocupado com suas atividades na sua casa. Ele não está aqui do lado da gente. O que é que ele faz para acompanhar a criação? Da Gênesis prescrita nos Vedas, desse lugar onde ele mora, da morada dele, ele se expande numa forma chamada de Vishnu, na forma de Mahavishnu. E dessa forma de Vishnu, de Mahavishnu, todos os planetas e toda a manifestação cósmica emanam dos poros dessa forma. Ele se deita no oceano chamado Garbhodaka, e ele é chamado de Garbhodaka Vishnu. Então, que é o oceano da criação. E aí, Krishna está lá, ocupado com seus amigos, com suas amigas, com seus parentes na casa, mas ele se expande nessa forma de trabalho. Então, dessa forma, ele enche um terço da região, um quarto da região da manifestação, ele preenche com a manifestação cósmica material. Prakriti, ele expande e preenche todo esse espaço, para que depois venham as almas espirituais e possam também entrar em algum tipo de corpo. Mas essa forma não é a última expansão dele. Ele se expande mais uma vez. E ele se expande como o segundo Vishnu, Karanodakashai Vishnu. E como Karanodakashai Vishnu, ele vai se deitar no oceano causal e vai então penetrar em todos os lugares produzidos pela expansão anterior Mahavishnu. Então ele está acompanhando todo o caminho que depois as entidades vivas vão fazer. Por fim, ele penetra no coração de todas as entidades vivas que habitam os diferentes planetas, que somos nós. Eu já tinha falado disso e agora eu dei a origem de como isso chega até Krishna. E como é que Krishna controla toda essa situação? Não é por um aparelho remoto, de alta tecnologia, high-tech, não é dessa maneira. Ele não tem câmeras olhando e ele fica lá olhando quem está fazendo alguma coisa errada, quem está fazendo certo, quem está pecando, quem não está pecando. Ele não tem esse trabalho, ele está simplesmente ocupado em suas atividades costumeiras, de prazer, de amor, com seus associados impecáveis. Assim está ele lá na sua morada. E aqui, na manifestação cósmica, alguém precisa ser o supervisor geral. Embora os Vishnus tenham feito esse trabalho, eles só fazem esse trabalho e mantêm tudo. Eles mantêm a energia rolando para que tudo isso possa existir, que o Sol se mantenha com o devido calor, enquanto tiver que se manter, que a Lua também funcione adequadamente, que todos os planetas em sua órbita. Esse é o trabalho dos Vishnus, dos 3 Vishnus. Agora, quem é que faz tudo se mover com tanta criatividade? Porque tem um detalhe, a entidade viva, quando vem para aqui, ela vem com um cartão de livre-arbítrio. Ela simplesmente já tem esse cartão magnético de livre-arbítrio para passar sempre
em toda situação que houver necessidade. Liberdade. Por isso nós temos tanto anseio pela liberdade. Por isso, na história da civilização humana, tantas gerações lutaram para conquistar diferentes níveis de liberdade e conquistaram. Chegamos até aqui com um excelente nível de liberdade já. E de livros, códigos que garantem essa liberdade, como no nosso país, a Constituição. Então, nós temos um grau de liberdade excelente que está originalmente dado dentro dos arquivos do nosso cartão magnético de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é dado, porém, existem leis do funcionamento regular da matéria. As leis do funcionamento regular da matéria são divididas em vários grupos que compõem uma unidade constitucional. Então, um grupo é o grupo do Dharma, os deveres prescritos das diferentes pessoas nesse mundo. Dharma. Outro grupo de leis é o grupo de Karma, as atividades que produzem atividades positivas, efeitos positivos. Atividades negativas, efeitos negativos. Atividades mais ou menos, efeitos mais ou menos. Mas essa proporcionalidade existe em combinação com outro grupo de leis, que é o grupo de leis dos modos da natureza, os gunas. Então é Dharma, Karma e Guna. Então os gunas, os 3 modos da natureza, são 3. Sattva, Rajas e Tamas. Sattva é bondade, Rajas, paixão, Tamas, ignorância ou escuridão, dúvida perene. Então, esses 3 grupos interagem entre si também e produzem inspiração para as nossas atividades karma. E o Dharma vem como regulador. Procure se compreender, veja você dentro do ambiente que você está. Não fira o meio ambiente, não seja um empecilho de harmonia no meio ambiente, não degrade o meio ambiente. Os dharmas, o código de Dharma, vai nos orientar assim. Então, nós trabalhamos aqui com tudo isso. Mas tem uma personalidade que que costura tudo isso, que faz, então, o livro de Constituição, de como viver aqui, que é chamada de Maya, o nome em sânscrito, que é a energia ilusória de Krishna. Ela é dotada de poder por Krishna para agir livremente. Se houver algum problema, se alguém me procurar enquanto estiver aí com você, não negue o acesso a mim. Você pode fazer o que você quiser aqui, mas se alguém pedir para ter um contato comigo, não negue, mande me procurar. Isso é Krishna falando com a secretária dele, Maya, que cuida desse mundo. E ela disse, tá bem, mas eu vou fazer uma seleção, tá bem? Ela disse para Krishna. Ele disse, que tipo de seleção você vai fazer? Eu vou testar ele antes. Eu vou ver se ele está preparado para falar com você. Você não perder tempo. Você fica lá com suas atividades de prazer, com seus amigos e tudo. Eu vou levar com uma pessoa que não esteja preparada para estar com você? Então eu vou fazer uns testes com ela por aqui, tá bem? Aí Krishna, tá bom, essa é uma boa ideia. Obrigado por me favorecer dessa maneira. E Maya, então, reina absoluta em toda a criação material. O apelido dela, além de energia externa de Krishna, o apelido dela é ilusão. Imaginem. A ilusão é a característica principal de toda a manifestação cósmica. E tudo aqui se caracteriza, então, dentro dessa energia material, dentro da jurisdição da ilusão, tudo se caracteriza como asasvatam dukkhalayam.
Isso é o que está escrito nesse livro. Dukkhalayam significa, neste mundo é impossível evitar algum tipo de sofrimento. Dukkha. Layam é lugar e dukkha é sofrimento. Então é impossível você passar em branco sem nenhum sofrimento. Nem que seja aquela dorzinha de cotovelo, tanto a física verdadeira, que é da inervação que passa por aqui, como a dor de cotovelo simbólica dos nossos relacionamentos, né? Que todo mundo também passa em algum momento por essa dor de cotovelo. Mas a característica de toda a criação ilusória, de toda a criação material, dirigida por Maya, é Dukkhalayam. E a Sasvatam, a palavra Sat significa eternidade. E a palavra Asat significa não eterno. A Sasvatam deriva do que é temporário, não eterno, e significa um lugar inteiramente temporário, onde tudo é passageiro. Felizmente, né? Quantas vezes nossos pais ou amigos mais velhos já disseram: não se preocupe, isso passa, isso vai passar, isso vai passar. Isso é coisa da idade, essa dor vai passar. Né? A primeira pessoa a nos dizer isso é nossa mãe, quando nos cuida, quando somos bebês, nosso pai também. Então, observem, eu acabei de revelar aqui, de uma maneira oral, e vocês estão escutando com atenção, todo o panorama da existência espiritual e da existência material. Na existência espiritual está Krishna, com todas as suas energias, na forma Bhagavan. A palavra Bhagavan significa aquele que possui atributos. Não são atributos materiais, mas são atributos espirituais. Então, Bhagavan e a criação material que como eu expressei, criado pelas expansões de Krishna na forma dos 3 Vishnus. E depois eu descrevi como funcionam as leis desse mundo. E qual é o tema de onde nós estamos na existência material. O tema é ilusão. Aqui nós estamos envolvidos por todas as atividades na base da ilusão. Agora, a alma espiritual é, por natureza, Satidananda. Como, por natureza, ela é Sat, eterna, eu já falei essa palavra hoje, é Chit, consciente, tem plena consciência, e ela é Ananda, bem-aventurada. E ela está dentro do nosso coração, mandando suas ondas de mensagem. A gente não capta as mensagens, porque a gente não está acostumado a olhar para dentro. A gente está acostumado a contemplar a natureza material, a olhar para o mundo, a ver o pôr do sol, a ver o nascer do sol, as ondas do mar, a beleza do vento nas folhas de coqueiro, como Dorival Caymmi descrevia lá da Bahia. E a gente está acostumado a contemplar a natureza material. Dessa contemplação surge, então, o apego para interagir com ela. E esse apego cria uma reação motivacional, que são os desejos. A pessoa tem o desejo de desfrutar, tem o desejo de interagir. E aí ela vai e entra de cabeça na ilusão. E começa a acreditar que aquela experiência que ele está vivendo é verdadeira e não ilusória. Como uma garotinha e um garoto brincam com uma boneca, com um bichinho de pelúcia e tal, e respeitam aquilo ali, cuidam, e a mãe ajuda também a estimular isso, o pai também ajuda, a avó compra uma boneca bem bonita para a filha e tal, mas é uma criança que não tem o seu conhecimento desenvolvido, a sua maturidade desenvolvida, então ela está ali imitando os adultos, trabalhando, vivendo uma brincadeira.
Mas nós somos adultos. Nós somos adultos. Viver em ilusão, quando podemos descobrir a verdade absoluta por trás de toda a ilusão, é uma opção nossa, é uma escolha nossa. A princípio não é exatamente escolha, porque é o que tem na mesa, é o que está disponível para a gente. O que está disponível é a ilusão. Então, não é exatamente uma escolha. Mas quando começamos a estudar a ciência analítica de Sankhya, que é a parte da filosofia que estuda o que é matéria e o que é espírito, quando começamos a ver o que é matéria, o que é espírito, o que é temporário, o que é eterno, quando começamos a estudar isso, nós começamos a adquirir o dever de escolha. Aí, mesmo que ainda não estejamos capacitados completamente, já temos o dever de começar a fazer nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que quiser, temos alguns anos de vida pela frente, porque já somos adultos, temos alguns anos de vida pela frente, uns mais, outros menos, mas sabemos qual será o ponto limite do nosso futuro. Não sabemos quando, mas já sabemos qual é, como o nosso futuro vai terminar. Então, nós temos estímulos para a escolha, para fazermos a escolha mais acertada para o que é a nossa vida. E escolher a ilusão, a gente perde a capacidade de escolher o que é eterno, porque a gente optou, e escolhe a ilusão, que é o quê? Do Kalayam e a Sasvatam, que é cheia de sofrimento e é temporária. Então a gente escolhe algo cujo resultado não vai ser benéfico para a gente, muito embora seja estimulante no momento. Então, o propósito do Bhagavad Gita não é trazer um conhecimento que nos leve ao medo, ao pânico da vida. Ao contrário, é para nos dar o conhecimento de como identificar o que é eterno e o que é temporário, como organizar a nossa vida de acordo com o Dharma, de acordo com os nossos deveres prescritos, dever de pai, dever de mãe, dever de filho, dever de cidadão, de cidadã, todo tipo de dever que temos nesse mundo, ele vai organizar de acordo com as prioridades. De acordo com as prioridades. Então ele vai dar as devidas prioridades. E a cultura védica, essa cultura da qual estamos tomando como base para fazer essa análise crítica ao mundo material onde estamos, a cultura védica vai nos dar as informações adequadas a respeito dos deveres, daqueles deveres que podem nos ajudar a transcender a matéria, assim como um trampolim numa piscina, um trampolim daqueles que são móveis, né? Não aquela plataformazinha de concreto que o nadador sobe e depois com seu próprio impulso ele cai na água. Mas o trampolim, que ele pula a segunda vez, pula a terceira vez, alcança a velocidade e a altura que ele quer, faz as manobras dele, os saltos mortais, e cai na piscina são e salvo. Então, como um trampolim, o sistema Varnashrama, que é o sistema recomendado pela cultura védica, vai falar de Dharma, de quais são os deveres verdadeiros e quais são os deveres inventados pela ilusão. Também a respeito de karma. Em um dado momento, quem estuda karma vai encontrar nas entrelinhas um questionamento tradicional. Mas é sempre assim? Não tem fim? Não tem fim isso? Não existe algo que interrompa esta lei de que para toda reação para toda ação tem uma reação? Não tem uma exceção essa lei? Será que esta lei é a única exceção para
para que toda regra tenha exceção? Será que não tem exceção para essa lei? O Bhagavad Gita vai dizer, tem. E é o que faz com que Krishna fale com Arjuna, e Arjuna fique surpreso. Ele diz, não é possível, eu não estudei isso, como é possível que a gente possa evitar a reação, mesmo executando uma ação? Eu prefiro não fazer nada. Krishna diz, não, você está enganado. Você está enganado. Existe ação na inação e inação na ação. Krishna diz, como é mesmo? Repete aí. E Krishna diz, existe inação na ação e ação na inação. Quando você está querendo ir para a floresta, você está buscando a inação, mas você está criando uma ação com a sua inação. Você está se omitindo. Você está se omitindo do seu dever. E isso vai criar uma reação. Mesmo que você não trabalhe, que você não fale, que você não faça, você vai ter uma reação pela inação. E existe, sim, ação, inação na ação. Né? Ação na inação e inação na ação. Quando você age, e age em yagya, sacrifício, tudo que você faz em oferenda à suprema personalidade de Deus, você se liberta da reação da ação. A Arjuna fica impressionada com esse conhecimento, porque o livro que a gente vai ler ainda, isso é só a introdução. O livro que a gente vai ler, olha a grossura do livro, mas não vou ler todo não. Esse livro trata exatamente desse assunto e vai trazer todo o esclarecimento que nós precisamos sobre isso. Então, Arjuna descobre que existe inação na ação. Ou seja, a pessoa pode se ocupar e ainda assim pode agir, pode trabalhar e ainda assim não ter nenhuma reação que o prenda ao karma, nem bom nem mal. Que quando chegue no portal da morte, ele esteja livre, sem lenço, sem documento, sem projeto de vida, sem nenhum plano na cabeça. E ele chegue lá, a autoridade que está no portal da morte, e para a gente é São Pedro, né? Não é São Pedro que espera a gente na porta do céu? A gente aprendeu isso na catequese, né? Então, quando a gente chega lá, ele vai analisar o nosso currículo. Agora já tem computador, né? Então ele vai olhar lá no nosso bio do computador o que é que a gente fez, o que a gente não fez, que deveres a gente cumpriu, o que a gente negligenciou, etc e tal, e vai dizer, olha, você tem aqui muitos créditos para a próxima vida. Créditos muito positivos, você tem direito a um corpo muito inteligente, muito culto, com vocação para as artes, vocação para a literatura, vocação para a poesia. Você tem aqui créditos para nascer num país desenvolvido, você tem créditos para ganhar dinheiro na próxima vida e você também tem algumas dívidas a pagar aqui. Essas dívidas você vai ter que pagar o mais rápido possível se você quiser, porque uma delas é que a sua vida vai ser muito curta. Um exemplo, eu estou dando um exemplo aleatório. E a pessoa fica surpresa e diz, como é que eu posso resolver isso? Ele diz, você tinha que ter resolvido no último portão que você passou. Nesse portão daqui, você já não tem mais direito de fazer escolha, é só eu ver o que tem e lhe dá para você seguir adiante. Agora, até lá tinha, e é esse o tema que nós vamos ler hoje. Tá bem? Eu vou falar do portão que antecede ao portão da morte. Se chama portão Prayana Kale. É o portão que descreve o momento exato que antecede o último suspiro da entidade viva no corpo humano. No corpo humano, porque, de um modo geral, os animais se interessam por 4 atividades apenas: comer, dormir,
procriar ou se divertir, desfrutar dos sentidos e se defender. Essas são as 4 atividades de todos os animais. E os seres humanos, quando em grande ilusão, também fazem só isso de maneira sofisticada. Comer de maneira sofisticada, dormir de maneira sofisticada, desfrutar dos sentidos de maneira sofisticada e se defender de maneira sofisticada, né? Mas nós vamos falar agora do portal ou do portão que está colocado exatamente antes do portal da morte, tá bem? É o verso 72 do capítulo 2. O Haridas disse que adorava o capítulo 2. Aqui ontem, quando ele falou, ele disse que adorava o capítulo 2. Obrigado, Bala. Então, a gente vai ler aqui o que o tema fala. Eu vou cantar um mantra em homenagem, honra, reverência à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que revelou. Muitos devotos conhecem. Se vocês quiserem ouvir e repetir como quiserem, é positivo, não há nenhuma contraindicação. Podem tentar e se errar também não tem problema. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O verso em sânscrito é Esha Brahmi Stiti Partha Nainam Prapya Vimuhyati Stitvasyam Antakalepi Brahma Nirvanam Richati. E a tradução é: este é o caminho da vida espiritual e divina, depois de alcançar a qual uma pessoa não se confunde. Estando assim situada, mesmo na hora da morte, a pessoa pode entrar no reino de Deus. Na hora da morte é o momento, é o portão anterior a se encontrar com o Yamaraj, ok? Então, mesmo na hora da morte, está dizendo aqui, se a pessoa se situa neste caminho que é de vida espiritual e divina, e a pessoa, quando se situa, não se confunde mais, mas ela tem crédito para estudar, praticar, errar, repetir, voltar, continuar, se levantar, toda a resiliência até o momento da morte. É isso que o verso está dizendo. E diz assim, estando nessa situação, mesmo na hora da morte, a pessoa pode entrar no reino de Deus. Se ela alcançar esse nível de liberdade, na hora da morte, ela ainda pode entrar, mesmo que um momento antes da morte, ela estivesse perguntando, e o pet onde está? E meu dinheiro no banco? E não sei o quê? Mesmo que ela estivesse assim. Chandramukha Swami, que é muito bem-humorado, é um sannyasi brasileiro, muito inteligente, super culto e muito bem-humorado, ele conta uma história que eu vou contar exatamente agora, antes de ler o significado. Ele conta que uma família de judeus, o pai, comerciante, como todo judeu, assim, tinha sua loja, o seu comércio, tudo aquilo, mas ele ficou muito doente. Então ele estava em casa, o médico avisou, olha, ele está nos últimos momentos. Então ele ficou lá, e todos os filhos foram, a esposa foi, Kalpataru, bem-vindo. A esposa foi, os filhos foram, todo mundo ali ao redor da cama dele, no leito da morte, naquele momento ali duro. Então ele olhou para todo mundo emocionado, e aí ele transbordou a sua emoção, dizendo assim,
Oh, que bom, Sara está aqui, né? O nome judaico, né? Sara está aqui, Davi também. Aí foi dizendo os nomes de todos os filhos e filhas e netos ali presentes. Que bom que todos vocês vieram. Todos vocês vieram? Todo mundo está aqui? Aí todo mundo, sim, pai, sim, vô, sim, meu amor, sim. Todo mundo está aqui. E quem ficou na loja? E nesse momento ele morreu. É uma piada inventada e tudo, né? Não é nenhuma discriminação contra judeus, mas é só para um bom humor para dizer do interesse que às vezes uma pessoa desenvolve culturalmente, como é esse caso. Então, na hora H da morte, a chance que ele teria de se lembrar, então o que é que acontece? Ele se lembrou da coisa mais importante para sustentar todo aquele amor, toda aquela vivência afetiva com os familiares e tal, que era a loja de onde vinha todo o dinheiro que ele usava, né? Então, o nome disso é apego. Então, aqui está dizendo que mesmo na hora da morte, se a pessoa se situar no caminho da vida espiritual e divina, a pessoa entra no reino de Deus. A expressão usada aqui é essa. Brahma Nirvana Richati. Alcança o Brahma Nirvana. Brahma Nirvana é um sinônimo de Samadhi. Samadhi é o termo técnico em yoga para o último nível de elevação em yoga. São 8 níveis, o anterior é meditação, dhyana, e o anterior à meditação é dharana. Então esses últimos 3 são fundamentais. Concentração, meditação e samadhi, que é a absorção completa. Então, aqui é o que está sendo falado, e olhem o significado hermenêutico que Prabhupada dá. Uma pessoa pode alcançar a consciência de Krishna ou a vida divina de imediato, dentro de 1 segundo. Ou a pessoa pode não alcançar tal estado de vida, mesmo depois de milhões de nascimentos. É apenas uma questão de compreender e aceitar o fato. Katwanga Maharaj alcançou este estado de vida apenas uns poucos minutos antes de sua morte, através de sua rendição a Krishna. Nirvana significa terminar o processo de vida materialista. De acordo com a filosofia budista, só existe o vazio depois da conclusão desta vida material. Mas o Bhagavad Gita ensina diferentemente. A vida verdadeira começa depois da conclusão desta vida material. Para o materialista grosseiro, é suficiente saber que esta vida tem um fim. Mas para pessoas que são espiritualmente avançadas, há uma outra vida depois desta vida materialista. Antes de terminar esta vida, se a pessoa afortunadamente se torna consciente de Krishna, alcança imediatamente o estágio de Brahma Nirvana. Não há diferença entre o reino de Deus e o serviço devocional do Senhor, uma vez que ambos estão no plano absoluto. Ocupar-se no serviço transcendental amoroso ao Senhor é ter alcançado o reino espiritual. No mundo material, há atividades de gratificação dos sentidos, de gozo dos sentidos, enquanto que no mundo espiritual, há atividades de consciência de Krishna. Alcançar a consciência de Krishna, mesmo durante esta vida, equivale à obtenção imediata do Brahman. E a pessoa que está situada em consciência de Krishna já entrou certamente no reino de Deus. Brahman é exatamente o oposto de matéria. Portanto, Brahmistiti quer dizer não na plataforma de atividades materiais. O serviço devocional do Senhor é aceito no Bhagavad Gita como estágio liberado. Por isso, Brahmistiti é a liberação do cativeiro material. Srila Bhaktivinoda Thakura declarou que este segundo capítulo do Bhagavad Gita
resume o conteúdo do texto completo. Os temas da Bhagavad Gita são Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Neste capítulo se discutem claramente Karma Yoga, Jnana Yoga, e também se dá um esquema de Bhakti Yoga, o qual constituirá o principal conteúdo do texto completo. Então assim termina o capítulo, esse é o último verso do capítulo 2. E é um verso conclusivo. E nesse verso, Krishna apresenta tudo que ele discutiu antes, sobre karma, sobre akarma, sobre vikarma, todos os termos que ele explicou, que eu falei um pouco aplicado quando fiz essa análise da manifestação cósmica material e do mundo espiritual. Então, é isso. Aqui no significado fala de um rei chamado Katwanga, vocês viram? Eu li, diz assim: Katwanga Maharaj alcançou esse estágio de vida, que é Brahma Nirvana, apenas uns poucos minutos antes de sua morte. E diz também, através de sua rendição a Krishna. Vamos ver como foi que ele se rendeu? Eu trouxe o livro aqui, que vai descrever essa história em poucas palavras, tá? De Katwanga Maharaj. O verso diz assim: esse é o Srimad Bhagavatam, é um pós-graduação do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é Krishna falando, e o Bhagavatam é falando de Krishna. Então conta a história das dinastias, a história do Mahabharata, toda a filosofia aplicada ao que Krishna resumiu em 700 versos no Bhagavad Gita. Então aqui vai dizer assim: de Balika veio um filho chamado Dasharata. De Dasharata veio um filho chamado Aidavidi. E de Aidavidi veio o rei Vishwasarha. O rei de Vishwasarha foi o famoso Maharaj Katwanga, o herói que estamos agora estudando, que alcançou nos últimos minutos a consciência divina, né? O rei Katwanga era invencível em qualquer luta. Solicitado pelos semideuses para participar com eles na luta contra os demônios, ele saiu vitorioso. E os semideuses, estando muito satisfeitos, quiseram dar-lhe uma bênção. O rei, aqui estamos falando de guerra nas estrelas, né? Não é dentro do nosso planeta não, tá? É realmente num universo mais expandido aqui. O rei perguntou-lhes sobre a duração de sua vida e foi informado de que lhe restava de vida apenas um momento. Daí ele deixou imediatamente seu palácio e foi à sua própria residência, onde ocupou toda a sua mente nos pés de lótus do Senhor. Eu interrompi para dar uma explicação, mas está dizendo que Katwanga lutou a favor dos semideuses, venceu os inimigos, e os semideuses quiseram dar um prêmio para ele. Já que você nos livrou dos nossos inimigos, o que você deseja? Ele disse: eu quero uma coisa, eu quero saber quanto tempo eu tenho de vida. E aí os semideuses disseram: você tem poucos momentos mais. Então ele, que fez? Aqui está dizendo, ele deixou o palácio, foi para sua própria residência, onde se ocupou toda a sua mente nos pés de lótus do Senhor, em meditação. Então ele foi para meditar no Senhor Supremo. O verso vai dizer: Maharaj Katwanga pensou, olha como ele pensou para tomar essa decisão. Nem mesmo minha vida é mais querida para mim do que a cultura brahmânica. E os brahmanas, que são adorados por minha família. Quer dizer então, do meu reino, terra, esposa, filhos e opulência, nada me é mais querido do que os brahmanas. Nem mesmo na minha infância, jamais me senti atraído pelas ninharias dos princípios irreligiosos. Nunca consegui encontrar algo mais substancial do que a suprema personalidade de Deus. Os semideuses, os diretores dos três mundos, quiseram dar-me qualquer bênção que eu desejasse. Entretanto, não quis suas bênçãos, porque estou interessado na suprema personalidade de Deus, que criou todo este mundo material. Estou mais interessado na suprema personalidade de Deus do que em todas as bênçãos materiais.
Muito embora os semideuses tenham o privilégio de estarem situados no sistema planetário superior, suas mentes, sentidos e inteligência são agitados por condições materiais. Portanto, até mesmo essas pessoas elevadas deixam de compreender a suprema personalidade de Deus, que está eternamente situada no âmago do coração. Que dizer então de outros, tais como os seres humanos, que estão em condições menos favorecidas? Ele está aqui refletindo a respeito da vida nos últimos momentos antes de morrer. Então, portanto, devo agora abandonar meu apego às coisas criadas pela energia externa da Suprema Personalidade de Deus. Qual é o nome da energia externa? Maya, né? Devo ocupar-me em pensar no Senhor e assim devo render-me a Ele. Esta criação material tem sido produzido pela energia externa do Senhor, a energia ilusória. É como uma cidade imaginária, visualizada sobre uma colina ou floresta. Toda alma condicionada sente natural atração e apego às coisas materiais, mas todos devem simplesmente abandonar esse apego e render-se à suprema personalidade de Deus. Assim, Maharaj Katwanga, por meio de sua inteligência avançada na prestação de serviço ao Senhor, livrou-se da falsa identificação que induz alguém a definir-se como sendo o corpo, o qual é cheio de ignorância. Em sua posição original, como servo eterno, ele ocupou-se em prestar serviço ao Senhor. É o que Prabhupada está fazendo com a gente. A gente não sabe, nem vai saber exatamente quando morrer, mas Prabhupada está nos ajudando a ocupar-nos em serviço a Krishna, porque se a morte vem, a gente sai lucrando 100%. Se a morte não vem, a gente está ocupado em serviço, está se preparando para ter lucidez na hora da morte e poder lembrar voluntariamente de Krishna na hora da morte. A bênção que nós temos aqui, como estamos vivendo agora, já depois de 25% do século XXI, já no avançado terceiro milênio da era cristã, nós que estamos agora vivendo aqui, somos muito privilegiados por este conhecimento que vai nos dizer: aproveite a vida, aproveite a sua juventude, viva agora na sua juventude, inquirindo sobre a verdade absoluta, inquirindo sobre Deus. Não perca tempo, não perca seu valioso tempo com ilusões. Utilize seu tempo para conhecer Deus. Utilize seu tempo para estabelecer uma relação de serviço com Deus. Essa é a mensagem última que recebemos de Prabhupada, que o movimento Hare Krishna estabelece em cada templo que tem, como hoje, um festival como esse de domingo, a gente reúne as pessoas para sempre dar a mesma mensagem com embalagens diferentes. Cada pessoa que senta aqui para falar, fala de acordo com a sua experiência, com os livros, com a sua experiência de vida, mas vai dizer sempre o que Prabhupada nos alertou. E Prabhupada nos alertou a aproveitar a vida, não perder tempo e sim aproveitar a vida humana, porque agora nós temos garantidamente um corpo humano. Não sabemos o que acontecerá no futuro, mas no presente nós sabemos que temos um corpo humano com inteligência suficiente para a filosofia, para questionar os objetivos da vida, o propósito da vida e para nos estabelecermos em Dharma, para definirmos karma ou akarma e para selecionarmos entre os três modos da natureza o modo que vai prover mais consciência, que é Sattva Guna. Os três modos da natureza, já falei, bondade, paixão e ignorância. Então nós podemos selecionar o modo da bondade, que vai nos trazer conhecimento, felicidade, compreensão, empatia pelo outro, amor pelas pessoas, pelos outros e assim por diante.
Paro por aqui, se vocês quiserem fazer pergunta ou comentários, estou à disposição. Hare Krishna. Você pode repetir seu nome? Ah, tá bom. Vládia. 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 Então, eu já contei essa história para o senhor e eu vou repetir rapidamente. A minha mãe, ela tem Alzheimer, tem 14 anos. Então, tem muitos anos que ela vive numa cama prostrada. E há uns 3 anos, ela estava muito mal, internada, estava já 4 dias sem se alimentar. E os médicos diziam, olha, agora ela vai. E eu comecei a cantar Hare Krishna e cantando, passei acho que um dia inteiro cantando e ela abriu os olhos, acordou e disse 3 palavras: mamãe, menino e Hare. E ela que não fala mais. E aí, isso eu já lhe contei, né, lá em Vrajadama. E aí a pergunta é, como que uma pessoa, né, como ela, que está completamente sem lucidez, como é que na hora da passagem dela, ela vai poder, né, lembrar de Krishna e cantar os santos nomes? Você fez o processo recomendado na nossa cultura para ajudar as pessoas, porque nós sempre precisamos de ajuda. No nascimento é tradicional que a gente precisa de ajuda. E na morte também a gente precisa de ajuda. E a ajuda na hora da morte é exatamente essa. De lembrar os nomes de Krishna, cantar os nomes de Krishna, trazer a energia. Por alguma razão, você ficou, como você disse, quase 24 horas cantando ali sem parar. Algo despertou nela. Krishna disse, vou dar uma colher de chá para Vládia. Mesmo que a mãe vai dizer essas 3 palavras e não vai falar mais nada, mas Vládia vai ficar tão impressionada que vai sempre poder pensar que existe um controle superior. E quando ela estiver pensando que existe um controle superior, ela vai estar pensando certo. E se ela continuar estudando como funciona o controle superior, ela vai terminar me conhecendo. Vou dar essa dica, essa mãozinha para ela. Krishna é uma pessoa, Krishna é Deus. E quando nós conseguimos passar pelos testes de Maya e conseguimos convencer Krishna de que sim, Krishna, eu quero me preparar, eu quero servi-lo, Krishna vai dizer, Maya, chega, agora é comigo. Eu comecei contando essa história, agora eu estou dando a conclusão. Lembra o que Maya disse para ele? Mas deixa eu testar, deixa eu fazer alguns testes com ele para ver se ele realmente está preparado para encontrar com você. Senão você vai ficar perdendo tempo com pessoas que não estão maduras. E Krishna disse, boa ideia, faça isso. Então Maya faz todos os testes com a gente. Mas, em um dado momento, a gente passa no teste, Krishna diz, Maya, ele passou no teste, eu estou aí, deixa que ele venha falar comigo. E a gente começa a relação com Krishna. A gente começa a cantar, Krishna nos dá oportunidade, Maya vem de novo e interfere de novo. Deixa eu fazer um teste agora, um teste extra, para ver se ele está preparado mesmo. E aí vai fazendo testes e a gente vai passando dos testes. Ano após ano, década após década, a gente vai passando e a gente vai se aproximando do momento final da vida da gente. E esse momento final, a gente precisa de ajuda. Quando os devotos estão próximos e fazem o que você fez com sua mãe, a consciência do devoto se volta para o cantar dos santos nomes. Tem muitas histórias já. Nosso movimento tem 60 anos de ação missionária. Porque o movimento Hare Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu fez, e na corrente de sucessão discipular até Bhaktisiddhanta Saraswati, ficou restrito à Índia. Prabhupada trouxe para a Índia tem 60 anos. E nesses 60 anos, nós já temos 6 gerações. E nessas gerações de 10 anos, muitas pessoas envelheceram e morreram já. Muitos devotos dos primeiros que tiveram contato com Prabhupada já foram embora. E então, tem muitas histórias já de pessoas que morreram muito bem. Morreram com assistência, os familiares, ou os amigos, ou outros devotos, irmãos espirituais, cantando para que a pessoa escuta e a pessoa repetindo e desaparecendo, morrendo, saindo do corpo nesse estado de consciência plena.
Então, foi uma dica que Krishna deu aí para você, e uma misericórdia para sua mãe também, que falou a palavra Hare, né? Foi. Tinha anos que ela não falava. Eu não acreditava, eu só fazia chorar. De tão emocionada que eu fiquei, né? E impressionada mesmo, porque... A ver que ela viu a mãe com o menino, e esse menino é Hari. Mãe Yashoda com Krishna no colo. Pronto. Decifrei a história. Gratidão, Brincadeira. Né? Hare Krishna. Hare Krishna. Alguma coisa mais? Muito obrigado. Tudo bem. Como é seu nome? Rupa Nuga. O senhor apresentou toda a filosofia, né? Um resumo, e é tudo muito racional. Se a gente pensar, é uma teologia. E aí eu lhe pergunto sobre a fé, né? Onde é que nesse verso a fé entra, né? E no sentido de que eu me aproximo muito dos Hare Krishna, sou Hare Krishna, por conta muito da filosofia. Mas a minha parte da fé, eu queria ter mais força, né? Então... Entendi. Esse verso que nós lemos é o verso 72 do capítulo 2. O capítulo 2, composto por 72 versos, tem 5 divisões temáticas. E nessas divisões temáticas, ele trabalha todo o conteúdo do Bhagavad Gita. Há uma parte que vai do verso 11 até o verso 30, que estuda o conhecimento, a filosofia propriamente dita. Descreve o que é a alma, o que é o corpo, e que um é temporário e outro é eterno. Descreve como a inteligência se confunde. Então, esses versos que tratam a respeito da filosofia fundamentam a fé. A fé tem que estar fundamentada por duas coisas: pelo conhecimento e pela experiência prática. Então, com o conhecimento, a pessoa tem que partir em algum momento para a experiência prática. E a primeira experiência é sempre uma aventura. Vou ver o que é que vai dar. A Manjari... Eu sou Maripena. Não, a Manjari... Deu uma saída. Como é o nome dela? Manjari o quê? Tulasi. Manjari Tulasi contou para a gente que ela... A experiência dela. Também a Sueli contou para a gente aqui ontem algo interessante, que ela disse, quando recebeu uma japa, ela disse, o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com isso? E a pessoa que eu estava orientando disse, canta Hare Krishna. E ela disse, vamos ver o que é que dá, né? E cantou. E entendeu que alguma coisa tocou profundamente nela. Como nós sabemos, a nossa alma espiritual está localizada na região do coração, a gente diz no coração, está localizada na região do coração. De dentro do coração para cá existem muitas camadas de tecidos, até a pele, pelo, osso, tudo isso está nessa região, cobrindo o coração. E a alma está lá para dentro. Então, em termos materiais, mesmo que a gente vá para lá com o microscópio eletrônico para tentar identificar a alma, a gente não vai conseguir, porque ela não é feita de elementos materiais. Ela é feita de Satchidananda, 3 elementos. Ela não é da combinação desses 3 elementos. Então a gente não vai conseguir, os cientistas não vão localizar a alma. A física quântica está indo nessa direção. Estuda a mônada quântica, a partícula mais reduzida e tal, que é indivisível e também que é imortal, que se desprende de acordo com a física quântica está estudando isso. Mas a alma, como ela é apresentada, ela é exatamente isso. Ela é infinitesimal, é feita de elementos espirituais, e quando o corpo morre, ela simplesmente se desprende e vai ao encontro de outro corpo. Vai passar pelo portal de Yamaraj, né? Vai ter aquele diálogo, ele vai olhar no computador, como eu já falei, daquela coisa, né? Para olhar o currículo que ela tem, mas vai chegar, ela vai alcançar outro corpo ou vai voltar para o mundo espiritual. Se nós obtivermos proteção dos devotos na hora da morte, tivermos alguém que possa nos ajudar cantando, lembrando,
trazendo os recursos adequados, a gente consegue sair daqui diretamente para o mundo espiritual. Tá bem? Mas o inverso também pode acontecer, na hora da morte você não se conectar e ir para um lugar. O inverso pode acontecer, né? Na hora da morte você de repente desconecta, passou a vida toda cantando Mahamantra, mas naquele segundo você, vou falar no português bem claro, vacilou, né? E aí? Dançou, né? É possível acontecer, mas é mais difícil. Porque neste caminho, de acordo com Krishna, não há perda nem diminuição. E o menor esforço empreendido pode livrar a pessoa do tipo de medo mais perigoso, que é o medo de perder a oportunidade de alcançar o mundo espiritual. Então, e retornar a este mundo numa forma subhumana, numa forma não humana. É bem delicado esse tema. Então, para aqueles... Vou contar uma história verídica. Um devoto foi atropelado... Ele morava na sua casa, né? E foi atropelado. Muito conhecido ele, dos devotos mais antigos, chamava Bhaktagana de Belo Horizonte. O nome Bhakta não era nome de Bhakta, era Bhaktagana Dasa. Então ele foi atropelado na rua, fazendo distribuição de livros, e morreu. E foi para o hospital. Mas estava sem documento, ou perdeu o documento, ficou sem identificação por vários dias. A esposa ligou para o templo, perguntou se ele estava lá, e os parentes procurando, aquela coisa toda. Um funcionário do hospital entrou no plantão e viu aquele careca lá no pronto-socorro com a cica, todo entubado com a cica. E foi ver a ficha e disse, não identificado. Aí disse, vou ligar para o templo e vou avisar que tem um Hare Krishna aqui não identificado. Ligou para o templo. Os devotos foram todos para o templo, naquele momento avisou para a esposa, todo mundo foi de vários lugares, foram para o templo, pediram permissão e o médico disse, ele está nos seus momentos finais, contou tudo que ele estava passando ali, perigoso e tal, e os devotos começaram a cantar. E quando os devotos começaram a cantar, o pé dele mexia, a mão dele mexia. E ele demonstrou vários sinais. E logo em seguida ele morreu com os devotos cantando. Então, observe que existe um controlador supremo. Não é só um mecanismo fiel a uma teoria filosófica ou teológica. Existe um Senhor supremo que cria todos esses mecanismos, inclusive o mecanismo da ilusão, para que a entidade viva possa um dia se libertar, estar outra vez com o coração puro, livre, e possa então se aproximar de Deus com liberdade. Krishna nos ajuda também. Havendo necessidade, Krishna nos ajuda. Tudo bem? Então vamos parar por aqui? Podemos parar, Parama? Sim, mas Você está no comando, é o comandante aí. Eu sou o comandante? É. Então vamos parar agora. Muito obrigado a todos vocês pela atenção a esse tema que foi trazido hoje, tanto do Bhagavad Gita como do Bhagavata, nono canto. E obrigado pela atenção de vocês. Agradecemos a Srila Prabhupada por ter revelado esse conhecimento tão importante para despertar a nossa racionalidade e o nosso domínio sobre a nossa própria vida, para nós não nos deixarmos ser levados pelas propostas da ilusão. Obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada.